Oi pessoal, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão 85. A questão 85 ela é especificamente sobre a questão do modo e da ordem do conhecimento nesse percurso aí que o Tomás de Aquino vem realizando ao longo de todo o tratado sobre o homem. Essa questão é muito importante porque ela enuncia, ela dá início ao enunciado de uma tese que, como eu disse para vocês algumas questões antes, vai servir para apontar aí os limites do conhecimento humano em Tomás de Aquino. Esse tema é muito importante dentro do pensamento do Tomás, né? Para além de apontar quais são as razões, quais são as causas, quais são os movimentos conceituais lógicos necessários ao conhecimento humano, a tese do conhecimento no pensamento do Tomás de Aquino, ela também é a tese dos limites desse conhecimento, né? Então é muito importante que a gente acompanhe aí o percurso da questão 85, né? Lembro a vocês que o texto continua sendo aquele que eu disponibilizei na questão 84, a tradução do professor Carlos Arthur. Ela vai estar disponível também aí nessa semana. Eu vou atualizar ali, né? Vou colocar ele na pastinha dessa semana para que vocês tenham acesso, mas o texto permanece o mesmo, né? Então, eu recomendo que vocês deem uma lida, deem uma aprofundada a partir esse percurso que eu vou fazer aqui agora com vocês, né? Isso não dispensa a leitura do texto. Então vamos lá. No artigo 1 da questão 85, o Tomás pergunta se o nosso intelecto intelige as coisas corpóreas, materiais, por meio da abstração das fantasias, né? O Tomás elenca na resposta desse artigo, ele elenca aí 3 graus de capacidade cognoscitiva, né? Isso não diz respeito exclusivamente aos seres humanos, viu, gente? Esses 3 graus de capacidade cognoscitiva são o que o Tomás considera que existe, por assim dizer, no universo enquanto capacidade cognoscitiva, né? Ele deixou de fora, por uma razão óbvia, né, a intelecção divina, né, que é o próprio intelecto de Deus, que é tudo, né? Ou seja, então ele não precisa estar aqui porque ele, na verdade, ele é a regra fundamental de toda essa escala que nós estamos apontando aqui, né? Então o Tomás destaca, em primeiro lugar, a potência sensitiva, né? A potência sensitiva, ela seria exatamente aquilo, né, aquela capacidade cognoscitiva que pode reagir aí à forma existente na matéria corpórea, né? Então, os 5 sentidos, né, que todos os seres humanos possuem, reagem aí às formas existentes na matéria corpórea, produzindo o fantasma, né, ou produzindo as fantasias. Então, o primeiro grau, né, o grau mais elementar de capacidade cognoscitiva diz respeito a essa potência, né? O Tomás elenca também aí, de uma forma completamente distante da potência sensitiva, o que ele chama de intelecto angélico, né? O que é o intelecto angélico? Para o Tomás, né, existem o que a gente conhece como anjo, né, na mitologia cristã, por exemplo. O Tomás vai definir isso como uma substância puramente intelectual, né? Um anjo, ele não é outra coisa senão um intelecto, né? E esse intelecto, ele pensa as coisas, né? Ele é uma forma subsistente sem a matéria, né? Ou seja, ele não precisa da potência sensitiva para conhecer as coisas, né? Lá na frente, lá na questão 88, 89, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque nós vamos ver como é que uma forma subsistente sem matéria pode conhecer as coisas, né? Nós vamos ver que há uma espécie de inversão na ordem do conhecimento lá, né? Mas isso para nós, agora, nesse momento, é importante apenas como contraponto, né? Então, a potência sensitiva, né, ela seria a forma existente, né? Ela conheceria a forma existente da matéria corpórea. O intelecto angélico, ou intelecto separado,
conheceria a forma subsistente sem matéria, e o intelecto humano, né, que aí é o que interessa, de fato, para o Tomás nesse momento, o que ele faz é uma abstração das fantasias, né? O que ele faz? Ele meio que está no meio, por isso que o intelecto angélico tem que aparecer aqui, porque ele meio que está ali no meio entre a potência sensitiva e o intelecto angélico. Por quê? Porque o que ele faz é exatamente abstrair das fantasias, né? O que isso significa? Significa que ele pega a potência sensitiva, ele usa da potência sensitiva, aplicando isso nas formas existentes na matéria corpórea, ele abstrai delas uma forma subsistente sem matéria, né? Então ele pode, usando a potência sensitiva, se afastar da própria potência sensitiva e usar isso como forma de abstrair algo que o aproxima do intelecto angélico, né? Pode compreender as formas sem matéria, né? Então ele se aproxima desse conhecimento angélico. Ele não pode ter o mesmo conhecimento que o anjo. Depois nós vamos entender isso, né? Nós vamos ver que o fato do homem ter um corpo impede esse tipo de conhecimento subsistente, né? E a própria estrutura humana impediria isso, né? Porque o homem não faz isso por natureza, ele faz isso por abstração, né? É diferente. Mas o importante é isso, né? É que o homem estaria entre a potência sensitiva e o intelecto angélico, né? Que ele abstrairia de um para se aproximar do outro. Vamos ver. Eu cito: ora, conhecer o que está na matéria individual, não na medida em que está em tal matéria, é abstrair a forma da matéria individual, que as fantasias representam, né? Ou seja, o que é isso, né? Conhecer o que está na matéria, né? Conhecer o que está na matéria individual é abstrair da matéria uma forma, né? E as fantasias são exatamente a representação dessa forma. Por isso, é necessário dizer que o nosso intelecto intelige o que é material, abstraindo das fantasias. E através do que é material, assim considerado, chegamos a algum conhecimento do que é imaterial. Assim como, pelo contrário, os anjos conhecem o que é material através do imaterial. Está vendo como os anjos operam uma certa inversão da ordem do conhecimento, né? Mas os seres humanos, o que eles fazem é, através do que é material, ou seja, abstraindo das fantasias, eles chegam, né, os seres humanos chegam a um conhecimento do que é imaterial. Tá vendo? Exatamente o movimento de partir da potência sensitiva e se aproximar de um conhecimento imaterial, né? Um conhecimento próximo daquele conhecimento que os anjos têm. Então, é isso que o intelecto faz, né? Usando as fantasias, abstraindo as fantasias, ele é capaz de extrapolar o conhecimento imediato, né, das coisas sensíveis. Vamos para o 2. No 2 ele pergunta: se as espécies inteligíveis abstraídas das fantasias estão para o nosso intelecto como o que é inteligido, né? Vamos ver o que ele diz. Mas, visto que o intelecto reflete sobre si mesmo, de acordo com a mesma reflexão, intelige tanto o seu inteligir como a espécie pela qual intelige, né? O intelecto tem uma característica interessante que é o seguinte: ele pensa alguma coisa, mas ele consegue se pensar pensando alguma coisa, né? Ele consegue se ver pensando alguma coisa, saber-se como é pensado, né? Assim, a espécie intelectiva é secundariamente o que é inteligido, né? Porque primeiro o intelecto intelige ele mesmo, né? Mas o que é inteligido primeiro é a coisa da qual a espécie inteligível é a semelhança, né? Ou seja, o que o intelecto intelige primeiro é exatamente aquilo que é semelhante a ele. Lembram-se da relação de semelhança? Né, que o semelhante conhece semelhante. A gente falou muito sobre isso algumas semanas atrás, né? Isso é muito importante para o Tomás, mesmo aqui, né? Mesmo aqui, esse princípio da semelhança, ele continua valendo, né? Ou seja, então a espécie inteligível, ela é abstraída das fantasias por uma relação de semelhança, né? Essa relação de semelhança, ela vai conduzindo
de um processo ao outro, né? Ou seja para tirar os sensíveis, né? Dos sensíveis às imagens, né? Essas fantasias dão lugar às espécies inteligíveis. Essas espécies inteligíveis, elas são de fato aquilo que o intelecto conhece, né? Então, isso tudo é por semelhança, né? A semelhança quanto mais semelhante ao intelecto, mais ele percebe a coisa, né? Por isso, vamos ver. Eu sigo a leitura. Isso também fica patente a partir da opinião dos antigos, que sustentavam que o semelhante é conhecido pelo semelhante, tá vendo? Sustentavam com efeito que a alma conhecia a terra que está fora dela, pela terra que está nela, assim a respeito dos demais. Se, portanto, tomarmos a espécie da terra no lugar da terra, de acordo com a doutrina de Aristóteles, que diz que a pedra não está na alma, mas a espécie da pedra, segue-se que a alma conhece as coisas que estão fora da alma pelas espécies inteligíveis, né? Ou seja, o que a alma faz, né, para conhecer as coisas? Ela abstrai das coisas a forma. Ao abstrair das coisas a forma, ela abstrai das coisas aquilo que é semelhante a ela, né? Quando o intelecto abstrai a forma, o intelecto abstrai algo que é próximo dele. Lembra que as coisas são recebidas ao modo de quem recebe, né? Então, se o intelecto, né? Tem uma passagem do Aristóteles, do De Anima, que é muito famosa, que diz que o intelecto é o lugar das formas, né? As formas são aquilo que o intelecto recebe por semelhança, né? Ou seja, ele é capaz de fazer uma reflexão sobre as formas, ele é capaz de inteligir essas formas. Por isso que ele as recebe, né? E é por isso que a alma conhece as coisas que estão fora delas, né? Ou seja, a alma intelectiva é capaz de perceber nas coisas as formas ou as espécies inteligíveis, né? E a partir disso é que o intelecto pode ser dito como conhecendo algo que está fora de si mesmo, né? Vejam que tem uma ordem aí, né? O artigo 1 levanta a questão, o artigo 2 ajuda a compreender aquela questão 1 também, né? Sobre o uso das fantasias, né? O uso das fantasias diz respeito ao uso da forma pela alma, né? O uso que a alma faz das formas que estão fora dela, as formas que estão nas coisas que ela conhece, né? Artigo 3. Se o que é mais universal é anterior no nosso conhecimento intelectual, né? Essa questão evoca aquele princípio da anterioridade, sobre o qual a gente já falou em outras questões, né? O princípio da anterioridade diz que uma coisa pode ser anterior na ordem do conhecimento e ou anterior na ordem do ser, né? Então, a pergunta é, o que é universal? É anterior ao nosso conhecimento intelectual ou ele vem depois, né? Em qual ordem esse conhecimento de qual ordem esse conhecimento participa, né? Vamos ver. Visto que o sentido passa da potência ao ato do mesmo modo que o intelecto, a mesma ordem do conhecimento aparece também no sentido. Pois de acordo com o sentido, julgamos primeiro o mais comum do que o menos comum, tanto de acordo com o lugar quanto de acordo com o tempo, né? Ou seja, o que o Tomás está dizendo é que na medida em que os sentidos passam da potência ao ato, o intelecto também vai fazer isso, né? Então, a mesma ordem deve ser respeitada, né? Então, o sentido conhece primeiro o que é mais comum e depois, né, tanto de acordo com o lugar quanto de acordo com o tempo, né? Então, ele vai do mais comum para o menos comum, né? Então, o intelecto, seguindo a mesma analogia, ele iria do menos universal para o mais universal, né? Para o mais específico. Vamos ver. Cumpre, portanto, dizer que o conhecimento dos singulares é anterior quanto a nós. Nós conhecemos primeiro os singulares, né? Então, quanto a nós, ele é anterior, né? Aí ele diz, ao conhecimento dos universais, assim como o conhecimento sensitivo ao conhecimento intelectivo. Então, o que ele está dizendo? Que os homens conhecem primeiro os singulares, depois os universais, do mesmo jeito que conhece primeiro o sensitivo e depois o intelectivo, né? Mas, diz ele, tanto de acordo com o sentido como de acordo com o intelecto, o conhecimento mais comum é anterior ao conhecimento menos comum, né?
O menos comum diz respeito ao quê? Diz respeito ao que é mais específico, ao que é mais determinado, né? E isso não significa que é particular, viu, gente? Um conhecimento específico, ele pode ser universal, né? Ele só precisa ser mais específico, menos comum, né? Porque o que é mais comum aqui está sendo dito como aquilo que é mais genérico, aquilo que é mais geral, aquilo que é mais indeterminado, né? O que é menos comum, ele é mais específico, né? Ele define mais, ele cabe a menos indivíduos e ele separa melhor esses indivíduos, tá? Por isso ele é menos comum, vamos dizer assim. 4. Tomás pergunta se nós podemos inteligir simultaneamente vários, né? Diz o Tomás. Cumpre dizer que, de fato, o intelecto pode inteligir vários a modo de um, não, porém, vários a modo de muitos. Digo, porém, a modo de um ou de muitos, por uma ou várias espécies inteligíveis, né? O que basicamente o Tomás está perguntando é se dá para inteligir muito mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? O que ele está dizendo aqui é, você pode inteligir várias coisas a modo de um, né? Quando eu digo o triângulo é a soma dos ângulos internos, né, da figura geométrica, eu estou dizendo, eu estou inteligindo vários a modo de um, né? Quando eu digo que, por exemplo, o triângulo tem 3 lados, eu estou falando de todos os triângulos, então eu estou falando de vários a modo de um, né? O que eu não posso, o que eu não consigo é inteligir vários, né, ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, mesmo quando eu digo algo sobre o triângulo, né, eu estou inteligindo uma coisa só. Quando eu digo assim, um triângulo não pode ser um quadrado, ou um triângulo não pode ser um círculo. Eu estou falando de uma coisa só, que eu estou usando o triângulo como objeto de comparação com uma outra figura geométrica. Então, eu não estou inteligindo várias coisas, estou inteligindo uma só, porque eu estou aplicando isso ao triângulo, né? Se eu aplicasse ao contrário, se eu dissesse um círculo não pode ser um triângulo, eu estaria aplicando a regra ao círculo e não ao triângulo. Então, sempre seria uma coisa só, né? Prestem atenção nisso, porque às vezes posso ter vários elementos envolvidos numa frase, né, numa sentença, num argumento, né, mas o foco intelectivo é um só, né? Prestem atenção nisso. Vamos ver. Ora, todas as espécies inteligíveis são de um gênero, pois são perfeições de uma potência intelectiva, embora as coisas das quais são espécies sejam gêneros diversos. Portanto, é impossível que o mesmo intelecto seja simultaneamente aperfeiçoado por diversas espécies inteligíveis para inteligir em atos diversos. Está vendo? O ato intelectivo, né, na alma dos indivíduos da espécie humana, ele é uma coisa única, né? Ele acontece de um modo determinador, específico, né? Então ele não pode aperfeiçoar diversas espécies ao mesmo tempo, né? Ele pode atingir uma, né, de cada vez, ele pode atingir separadamente cada uma, né? Interessante que isso revela esse aspecto focal, né? Esse aspecto onde o foco é muito concentrado no objeto específico da intelecção, né? Onde é como se a gente pudesse dizer que a alma intelectiva, na medida em que ela ilumina as coisas que eu conheço, ela funciona como uma espécie de palco, né? E aí a coisa que eu estou conhecendo, ela fica nesse palco iluminado enquanto eu estou conhecendo ela, né? E ela só sai de lá para dar lugar a outra coisa, né? Ou seja, eu não posso encher muito essa luz, né? Porque ela não enxerga direito, né? Por quê? Porque essa luz do meu intelecto, ela é determinadora. Ela especifica as coisas, ela aperfeiçoa por delimitação, né? Lembrem-se que nós estamos lidando com formas. Formas exigem especificidade, exigem delimitação, né? Por mais universais que elas sejam, elas são inclusivas e excludentes ao mesmo tempo, né? Porque quando eu insiro alguma coisa dentro de uma espécie específica, né? Dentro de um tipo particular de espécie, eu coloco essa coisa dentro de um grupo, mas ao mesmo tempo eu tiro ela de um outro grupo, né? Artigo 5.
Se o nosso intelecto intelige compondo e dividindo, né? Essa pergunta ela é um pouquinho viciada, porque o Aristóteles responde isso lá no De Anima, né? Fala que o intelecto atua por composição e divisão, né? A gente só precisa ver como é que o Tomás entende isso. E ele diz o seguinte: de fato, como o intelecto humano sai da potência para o ato, tem uma certa semelhança com as coisas sujeitas à geração, que não têm a sua perfeição de ato, mas adquirem-na sucessivamente, né? Ou seja, o intelecto humano ele passa da potência ao ato, disso a gente já sabe, né? E isso faz com que a atividade dele seja própria, né, ou relativa em termos de semelhança às coisas que são geradas e se corrompem, né? Ou seja, essas coisas, tudo que é gerado e se corrompe, passa da potência ao ato, né? Então, essas coisas não atingem a perfeição imediatamente, né? Tudo que é gerado tem uma ordem de crescimento para se aproximar da perfeição. Se o intelecto humano tem uma relação de semelhança com isso, ele também é assim. Ele não adquire a sua perfeição de imediato, ele vai sucessivamente alcançando ela, né? Semelhantemente, vamos ver. Semelhantemente, o intelecto humano não adquire imediatamente, na primeira apreensão, um conhecimento perfeito da coisa, mas o primeiro apreende algo por ela. Por exemplo, a quididade da própria coisa, né? Que é a determinação formal da coisa, que é o objeto primeiro e próprio do intelecto, né? Isso a gente viu lá na questão 84. Depois, ele intelige as propriedades, os acidentes e as referências que acompanham a essência da coisa. De acordo com isso, tem necessidade de compor um apreendido com outro ou dividi-los e passar de uma composição ou divisão a outra, o que é exatamente raciocinar, né? Então, o raciocínio propriamente dito, ele não significa outra coisa senão o processo de composição e divisão que o intelecto faz, né? Então, sim, ele intelige compondo e dividindo as coisas. Artigo 6. Se o intelecto pode ser falso. Como é que o intelecto pode ser falso, né? Ora, vamos ver. O objeto próprio do intelecto é a quididade da coisa, né? A essência da coisa, aquilo que determina a coisa como tal. Donde o intelecto, a falar por si, não falhar acerca da quididade da coisa. Mas o intelecto pode falhar acerca do que acompanha a essência ou quididade da coisa, na medida em que ordena um ao outro, compondo ou dividindo, ou ainda raciocinando, né? O que o Tomás está dizendo é que o intelecto ele pode não errar, ele não pode errar, né, acerca da essência da coisa, né? Ele pode errar acerca da composição ou da divisão da coisa, né? Ele pode, por exemplo, quando ele define alguma coisa como um triângulo, por exemplo, né? Ele pode errar o tipo de triângulo, porque o tipo de triângulo pode depender de uma composição ou divisão, né? Triângulo isósceles, triângulo reto, etc., né? Ele pode errar acerca dessa composição ou divisão, mas acerca da intelecção imediata daquilo ele não pode errar, né? Ele não falha sobre isso, né? Não há essa falsidade no intelecto, do ponto de vista da recepção que ele faz da coisa. Então, toda a intelecção que o intelecto faz, né, ela é verdadeira. O que pode ser falso é a composição ou a divisão que tem lugar nela. Vamos ler. No entanto, por acidente, acontece do intelecto se enganar acerca do que algo é nas coisas compostas, tá vendo? Não da parte do órgão, pois o intelecto não é uma capacidade que utiliza um órgão, mas da parte da composição que intervém acerca da definição, na medida em que ou a definição de uma coisa é falsa a respeito de outro, ou a definição do círculo, tal como a definição do círculo a respeito do triângulo, ou alguma definição é falsa em si mesma por implicar a composição de impossíveis, como se tomar o seguinte como definição de alguma coisa: animal racional alado, né? Não existe um animal racional alado, né? Não existe um homem que voe, vamos dizer assim, né? Então aqui tem uma intelecção falsa, né? Só que na verdade não é uma intelecção falsa. Por quê? Porque o animal é verdadeiro. Olha a diferença, né? O que é inteligido aqui? O animal
é inteligido, o racional é inteligido e o alado é inteligido. Por quê? Porque existem animais no mundo, existem animais racionais no mundo e existem seres alados no mundo, né? Animais alados no mundo. O que está errado aqui? Não é a intelecção, as intelecções são todas verdadeiras. O que está errado é a composição que foi feita, que juntou animal racional e alado, que deu origem a uma coisa que não existe, né? A gente pode usar isso para qualquer monstro que a gente pensar, né? Vamos pensar no seguinte: o que é o cavalo Pegasus, né? O cavalo Pegasus, ele junta um cavalo, que é uma intelecção verdadeira, o cavalo existe, e duas asas. Os seres, a gente conhece diversos seres que possuem asas. Se a gente juntar as asas no cavalo, a gente tem o cavalo Pegasus, que não existe. Ele é falso. Então, o falso está na composição ou na divisão, né? Se a gente pega um monstro lá, um dragão, o Cérbero, né? O cão de três cabeças da mitologia grega, qualquer uma dessas criaturas é uma composição falsa, né? Ou seja, são intelecções verdadeiras que, na medida em que são compostas de maneira errônea, né? Ou de maneira impossível, geram coisas que não existem, geram coisas falsas. Então, o intelecto, ele não intelige o falso, ele compõe ou divide o falso. Artigo 7. Se um pode inteligir uma e a mesma coisa melhor do que outro, né? Está perguntando basicamente isso, se alguém pode inteligir melhor que o outro. Ora, diz o Tomás, isso acontece acerca do intelecto de dois modos. Primeiro, de um modo, por parte do próprio intelecto, que é mais perfeito. De fato, é manifesto que quanto melhor disposto é o corpo, tanto melhor a alma recebe, o que aparece de modo manifesto nos que são diversos de acordo com a espécie. A razão disso é porque o ato e a forma é recebida na matéria de acordo com a capacidade da matéria, né? Lembra que o que é sempre recebido ao modo de quem recebe, né? Então, ter um bom corpo, né, saudável, etc., é um fator que ajuda no conhecimento, né? Então é possível sim, né? Por um modo, né? É possível sim que alguém intelija melhor que outro, né? Basta a gente considerar o seguinte, né? Todo mundo aqui já ficou doente alguma vez na vida, já teve alguma febre, né? Quando você está com febre ou com algum tipo de doença, uma coisa pode ser dita, né? A gente pode dizer o seguinte: eu não estava pensando direito que eu estava com febre, né? É muito comum as pessoas que sentem muita dor, né? Quando elas estão com muita dor, elas dizerem: eu não estava nem pensando direito que eu estava com muita dor, né? Ou seja, o corpo interfere sim na capacidade do intelecto, né? Então é possível que uma pessoa sã, saudável, intelija melhor do que uma pessoa que está, por exemplo, doente, né? Isso é o primeiro modo, né? De outro modo, isso acontece por parte das capacidades inferiores das quais o intelecto tem precisão para a sua operação. Com efeito, aqueles com os quais a capacidade imaginativa, cogitativa, rememorativa está melhor disposta, estão melhor dispostos a inteligir, né? Tem isso também, né? Ou seja, não só uma interferência física, uma interferência na capacidade imaginativa, na cogitativa e na memória, podem piorar uma intelecção, né? Vamos pensar no exemplo anterior, né? Vamos supor que você estava com muita dor e por isso você não estava pensando direito, né? Isso é uma interferência física, material no seu corpo, né? Aí você vai ao hospital e toma um remédio para essa dor. Só que esse remédio ele é muito forte. E aí você não pensa direito por causa do remédio que você tomou, que deixou você meio grogue, meio anestesiado, vamos dizer assim, né? Ele não, a dor não interfere mais no seu corpo, mas o remédio interferiu na sua capacidade imaginativa, cogitativa e rememorativa, né? Então, atrapalhou de algum modo a sua intelecção, né? Então, a saúde, não só diretamente do corpo, mas dos sentidos internos também, estão envolvidos na disposição do intelecto para inteligir, né? Então, pode se interferir, né? Há a possibilidade dessa interferência, sim.
E o artigo 8, se o intelecto intelige o indivisível primeiro que o divisível. Né? Visto que o que é conhecido primeiro e por si pela capacidade cognoscitiva é seu objeto próprio, pode ser considerado em que ordem o indivisível é inteligido por nós, a partir de sua referência a tal quididade, né? O que é o indivisível primeiro, né? Para nós é um tanto difícil entender o que é o divisível, né? O indivisível, desculpa. Vamos pensar o seguinte, né? Quando você pensa assim, você conhece as coisas no mundo, você vê uma coisa que é grande e uma coisa que é pequena, né? E o que separa o grande e o pequeno, ou melhor, o que divide o grande e o pequeno, são as coisas. Uma coisa que é grande e uma coisa que é pequena. Só que na minha alma, na alma intelectiva, o divisível, ele não se divide. Por quê? O grande e o pequeno, eles não estão presos mais àquelas coisas, né? Eles não estão mais presos àquelas coisas, mas eles estão relacionados entre si como unidade de medida, né? Então eu posso dizer que o grande e o pequeno, na minha alma, eles são a mesma coisa, portanto, eles são indivisíveis, né? Então, quando eu olho para alguma coisa, por exemplo, e digo, esta cadeira é pequena, ou eu digo, esta cadeira é grande, eu só posso dizer isso de maneira dividida, dizendo, esta cadeira é grande, aquela cadeira é pequena, porque a minha alma já conhece esse indivisível, que é a medida entre grande e pequeno, né? Que ela não existe separado na minha alma, existe como uma coisa só, uma regra de medida, né? Quando você vê uma coisa, por exemplo, entre que ela nem é grande e nem é pequena, né? Comparado ali ao que você conhece como grande, ao que você conhece como pequeno, isso é a prova de que esses objetos eles não estão divididos na alma, né? Eles formam uma escala contínua, é uma coisa só. O grande e o pequeno na sua alma, eles são o quê? Eles são uma grandeza, né? Portanto, eles não se dividem na alma. Mas no mundo eles aparecem divididos, né? E a pergunta do Tomás é: o que eu conheço primeiro, aquilo que está dividido ou aquilo que não está dividido, né? Eu conheço primeiro o que é grande, o que é pequeno, ou eu conheço primeiro a própria grandeza, né? E ele diz, né? Vou ler de novo. Visto que o que é conhecido primeiro e por si pela capacidade cognoscitiva é seu objeto próprio, pode ser considerado em que ordem o indivisível é inteligido por nós a partir de sua referência a tal quididade, né? Ou seja, o que é conhecido primeiro e por si pela capacidade cognoscitiva é o seu objeto próprio. O que o Tomás diz que isso é? O Tomás diz que isso é a quididade da coisa material. Lembra que a gente já falou disso lá muito antes, né? Lá na questão 84 isso já aparece, né? A quididade da coisa material, né? Então isso pode ser o critério para que a gente entenda, como diz o Tomás, em que ordem o indivisível é inteligido por nós, a partir de sua referência a tal quididade. Então, o que vai determinar se eu conheço primeiro o indivisível ou o divisível é a referência da quididade, né? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês assim, esta cadeira é grande. O que eu conheço primeiro? O divisível. Por quê? Porque eu estou me referindo a um objeto individual ao qual eu estou aplicando essa grandeza. Então, primeiro eu conheço o divisível e depois o indivisível. Quando eu digo para vocês assim, isto é um triângulo porque ele tem 3 ângulos e a soma dos ângulos internos dele dá 180 graus, o que eu estou dizendo primeiro é o indivisível, né? Por quê? Porque eu não estou falando de um triângulo específico, eu estou falando da regra que se aplica a todos. E isso não é o divisível, mas sim o indivisível. É isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que isso tenha ficado claro. Quaisquer problemas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo aí pelos canais de sempre.
Eu vou estar à disposição de vocês para quaisquer dúvidas e para atendê-los aí da maneira que vocês precisarem, ok? Então, bons estudos e boa semana para todos. Tchau, tchau.